Olha que assunto interessante e que momento legal para a gente discutir algumas questões e estratégias ligadas à nossa alimentação. Convidamos hoje o endocrinologista, Dr. Derek Camargo. Bem-vindo. Tudo bem, Carol? Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado. Vai ser um belo bate-papo, doutor. Vamos lá, vamos lá. Eu até brinquei com ele e falei, fique à vontade para colocar aqui o que você realmente acredita dentro das estratégias, porque a gente vai falar de comer em horas certas ou não. Será, doutor, que ter hora certa para se alimentar pode ser uma estratégia bacana? Ou se de fato não existe uma verdade absoluta neste sentido, mas que o que vai modificar o nosso cenário são os perfis também dos pacientes, né? Perfeito. Bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, por onde começamos? Carol, a gente tem que pensar de uma maneira assim, cada um vai se comportar de uma maneira. Então, quando a gente fala de ter horários para a gente poder se alimentar, é muito bacana, é muito legal. Principalmente porque a gente consegue evitar de chegar em um certo momento e ficou 6, 7 horas sem comer, ir lá e arrebentar de comer um monte, ter aqueles ataques de fúria que a gente chama. Então isso é bacana, a gente ter um horário para comer é importante também. Doutor, eu acho interessante a gente começar por aí pelo seguinte, Trocinho vai consertar aqui o microfone que caiu, agora está tudo bem. Obrigado. Vocês conhecem Trocinho, né? Dá um oi, Trocinho. Eu falei, como você tá, Trocinho? Ele falou em ritmo de 10 anos de você bonita. Um beijo, meu querido. Perfeito. Eu acho legal a gente começar por aí. E a questão do horário da refeição não está diretamente ligado a uma questão chamada rotina. Perfeito. É exatamente isso. A rotina também, ela está muito ligada com que você conseguir comer nos horários certos e principalmente não fugir tanto da sua, a gente chama de dieta, mas da sua rotina alimentar. A gente não pode também abusar sempre de carboidratos, sempre estar comendo os fast foods. Tem que colocar na rotina, tudo bem, não precisa cortar pizza totalmente, mas se a gente tem uma rotina certinha alimentar, a gente consegue estar programar as nossas refeições e tentar sair o mínimo possível da dieta e manter uma rotina. Porque fico pensando, eu acho que a gente tem que respeitar os perfis, e eu quis tocar nesse assunto, porque algumas pessoas realmente não vão ter fome todos os dias no mesmo horário e tem rotinas diferentes, né? Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. Eu gosto de acordar a tal hora, de fazer tal coisa. Então, assim, pra mim, até funciona essa questão do usar a rotina e ter já o horário marcado da refeição. E claro que há anos que casa com a minha fome, ainda bem, porque eu como quando eu tenho fome. Perfeito. Só que aí te pergunto, quais pessoas, então, vão se beneficiar se forem usar essa estratégia da hora? Tá. Geralmente, quem está muito desorganizado também vai se beneficiar muito, porque se fica muito tempo sem comer, acontece aquele negócio de chegar lá e comer bastante, né? Comer uma grande quantidade. Essas pessoas vão se beneficiar, e principalmente quem tem muita fome. Essas pessoas vão conseguir ter um benefício real, porque tem gente que não tem fome. Por exemplo, algumas pessoas, alguns pacientes sempre relatam que não tem fome de manhã. Então fala, pô, eu não estou com fome de manhã e tal. A estratégia a ser usada para essas pessoas, a gente pode usar o jejum intermitente, por exemplo. Então vai ser uma estratégia muito bacana, adequada para aquele perfil daquele paciente, daquela pessoa, daquele indivíduo. Agora, quando a gente pensa de comer em 3 horas, geralmente está ligado com quem tem muita fome. Então a pessoa, eu tenho muita fome, toda hora que eu vou comer eu estou meio ansioso. Então quando você come de 3 em 3, de 4 em 4 horas, é uma estratégia boa, porque você nunca deixa ela com muita fome. Então ela está sempre comendo. Para não colocar ali grandes quantidades. Perfeito, que daí não vai fazer pico de açúcar, também não faz pico de insulina e não armazena tanta gordura. Tá. Isso também concordo. Agora, a Gláucia, enquanto você falava, minha diretora comentou, eu não saio de casa sem tomar meu café da manhã. Eu também. Eu sou uma pessoa, e aí coloco no nosso assunto, até para o público participar e mandar perguntas no @vocêbonita.tv, eu sou uma pessoa que eu acho que existem questões culturais também envolvidas nesse nosso tema, que é o seguinte, o café da manhã é uma das minhas refeições preferidas. Eu gosto do ritual do café da manhã, né? Não sei nem se dos elementos e dos alimentos que ali estão, talvez não sejam os favoritos, mas o horário do dia, né? Aquele momento das pessoas sentarem e tomarem café da manhã, é uma coisa que culturalmente eu gosto. Você acha que isso também tem que entrar nesse planejamento, dependendo do perfil dos pacientes? Tem que entrar no planejamento. Muitas pessoas exageram e comem uma grande quantidade pela manhã. E assim, o problema é, quando a gente está pensando numa rotina alimentar para não ter ganho de peso e tudo mais, a gente tem que entender que
Os macros, gordura, proteína, carboidrato, eles têm que ser calculados. Eles precisam ser calculados. É claro que é uma refeição, é o desjejum, né? Acabou de acordar, dá aquela fome e tal. É um momento legal de comer? É bacana de comer naquele momento. Eu também sou um que não consigo sair de casa sem comer meus ovinhos, comer uma fatia de pão integral. Mas ele tem que estar calculado no seu dia, na sua rotina alimentar inteira, no seu dia, desde o comecinho até o final. Tá. E você acha, porque a gente já discutiu muito aqui, se o comer a cada tanto tempo, ou ficar um tempo em jejum, aquele lance do corpo queimar mais gordura, queima menos, enfim, essas estratégias também têm relação com isso? Ou a gente tem uma questão individual? Mesmo que você use a mesma estratégia para pessoas diferentes, para uma pode ser que o corpo queime mais gordura com um jejum intermitente e para outra pode ser que não, enfim. Como é que é essa questão? Tá. O que a gente pensa em relação a isso? Cada indivíduo tem o seu gasto calórico e o seu metabolismo funciona de uma maneira e o outro funciona de outra maneira. A gente consegue, de uma maneira geral, estabelecer um horário, estabelecer uma rotina alimentar para tentar controlar isso tudo. Eu costumo dizer o seguinte, a genética não manda na gente. Quem manda na gente é a nossa rotina, o que a gente faz diariamente, o que a gente faz a semana e o mês todo, né? Então, isso vai interferir um pouquinho? Vai. A gente consegue deixar, por exemplo, fazer uma pessoa emagrecer que tem um metabolismo super lento? Consegue. Conseguindo, medindo os macros dela, conseguindo fazer as refeições bem corretamente. Mas a pessoa que tem aquele metabolismo muito acelerado, que todo mundo odeia, que é aquela pessoa que come muito e todo mundo tem uma inveja enorme. A gente fala, é magra de ruim, é famoso magra de ruim. Exatamente. Essa pessoa, ela vai se beneficiar com esse tipo de alimentação, com jejum, nada vai fazer ela engordar, porque o metabolismo dela é muito lento, muito acelerado. E isso é sorte dela, né? Tipo assim, não tá... Genética. Genética, né? Teoricamente, não. Neste sentido, é alguém que, tendo hábitos saudáveis ou não, ela tem isso a favor dela. Totalmente a favor dela. Tá. A gente consegue acelerar o nosso metabolismo através de reposições hormonais, vitamínicas, minerálicas. A gente consegue fazer tudo isso através de medicações também e acelerar o nosso metabolismo, controlar a nossa tireoide, que é quem controla todo esse metabolismo. Então a gente consegue, tem estratégias para a gente acelerar. Mas a pessoa que nasce, já nasce muito bem, né? É muito à nossa frente, né? Eu acho, inclusive, que quem não tem esta, vamos chamar então de sorte, precisa ter a disciplina. Exatamente. Porque daí, senão não tem jeito. Exatamente. Mas, tem um porém. Quem tem esse metabolismo muito acelerado? Dificuldade de ganhar massa muscular, porque é muito acelerado o metabolismo, acaba queimando o músculo também. Ah, também. Isso tem também esses acontece. Problemas, Mas ele vai ficar sempre magro, né, essa pessoa. Entendi. E aí talvez seja uma outra estratégia que funcione. Exatamente. Só que então, até antes de começar o programa, a gente se falou rapidamente, o doutor comentou, podemos falar de hormônios? Eu acho que é sempre bem-vindo poder falar de hormônio. E hormônio, todos eles têm lá os horários que eles são liberados, certo? Perfeito. Isso tem a ver com o nosso tema, pensando na questão do horário que a gente se beneficia comendo ou não. O que seria, então, doutor, algo que, vamos lá pensar em alimentos agora, que seriam excelentes para o público, então, que gosta de tomar café da manhã? O que nos ajuda e o que nos atrapalha, por exemplo, pela manhã? Pela manhã. Principalmente ingestão de carboidratos alta pela manhã, carboidratos simples principalmente, isso vai atrapalhar um pouquinho. A gente tem uma secreção hormonal que é um hormônio chamado testosterona, é um dos hormônios mais importantes, e uma das maiores secreções dele e absorção acontece da 1 da manhã às 7 da manhã. Então, no período noturno. Então, também está ligado com a alimentação, mas está muito mais ligado com a pessoa ter um sono uma noite bem dormida, um sono de acordo com o que ela acha que é descansar, sonhar também, tudo isso tem tudo a ver. Então Então, por exemplo, a testosterona é esse horário da noite, tá? Isso eu não sabia. Só que tem alguma coisa que a gente ingere de nutriente, enfim, você comentou de carboidrato refinado, que a gente acabe perdendo todo o benefício que a gente adquiriu da noite, se a gente errar? Vamos falar, a testosterona é um outro hormônio muito importante, aí a gente chama de insulina, que é o hormônio que está muito ligado com a glicose, né? Então, quando a gente come carboidrato, esse carboidrato acaba virando açúcar, ou o próprio açúcar mesmo, que vai virar a glicose, que é o açúcar no sangue. Se você tem um pico muito alto de insulina, que é um hormônio, esse pico de insulina vai fazer você armazenar gordura. Então, a intenção é que a gente não tenha o pico de insulina. A gente mantenha a insulina em níveis mais baixos. Então, a gente tem que... Então, uma refeição proteica nesse horário... Perfeito. É bom. Com, por exemplo, um carboidrato integral, um pão integral, por exemplo, seria ideal. Aí é legal. Numa quantidade adequada para cada um. Exatamente. Aí é individual.
E os lanches intermediários? Lanches intermediários. Para quem, né? Para quem? Para que objetivo? Exatamente. Vamos pensar numa manutenção de peso aqui, tá? Sem querer ganhar massa muscular ou perder peso, manutenção. É importante a gente ter proteína na refeição intermediária. Lanche da tarde. É um momento crucial aí que a gente pensa que é uma refeição coringa, né? Algumas opções muito legais. Barrinha de proteína pode ser? Pode, uma barrinha de cereal que tem uma quantidade de 10 gramas de proteína, 15 gramas de proteína. É legal. Iogurte natural? Legal. 2 fatias de pão integral com algum recheio, por exemplo, um atum em conserva, alguma coisinha assim. Eu sei que não é o ideal e tal, mas devido à rotina também, não dá pra gente comprar todos os alimentos, né? Mundo ideal e perfeito... É difícil. Em pandemia, então, ele já não era fácil. Já não né, era fácil. Agora tá pior ainda, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem que ingerir um pouquinho de proteína. Sempre quando for carboidratos integrais. Certo. Então, já falamos um pouquinho de lanchinho da manhã e do café da manhã. Para quem gosta, para quem, então, se identificou com o nosso assunto e não sai de casa sem o seu café da manhã. Vamos colocar já a perguntinha do público para você, quem escreveu para a gente na tela. É uma pergunta da Mônica. Obrigada, viu, Mônica? Um beijo. Costumo ir para a academia sem tomar café. Tem algum problema? É o famoso treino em jejum, Mônica. Obrigado pela pergunta aí, Mônica, né? Bacana, uma pergunta interessante. Bom, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em treino em jejum, tá? Tem benefícios treinar em jejum? Benefícios além dos que a gente treinaria sem estar em jejum. Então, qual que é melhor? Não existe cientificamente uma comprovação que treinar em jejum seja melhor, mais benéfico, emagreça mais, ganhe mais massa muscular. Então, treine em jejum quem? Quem se sente bem em treinar em jejum. Então, levantou de manhã, não estou querendo comer, não gosto de comer de manhã, não tenho fome de manhã, vou treinar em jejum. Perfeito. Vou me alimentar antes de treinar. Perfeito também. Então, não tem benefícios científicos comprovados. Se queima mais gordura, menos gordura. Nesse sentido, não existe. Nada. É uma questão, então, que a gente tem que colocar como realizar de forma melhor possível a atividade. Então, por exemplo, se você vai sair para a sua corrida e você corre melhor em jejum, para você é legal. É mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Se você come, vai correr e aquilo não é legal, prejudica a sua corrida, então você tem que optar pelo treino de jejum. Exatamente. É nesse sentido que a gente tem que avaliar essa questão. É exatamente isso. A única coisa que a gente pensa assim que é uma variável aí é qual a intensidade desse treino. Porque aí se a pessoa não comer, ela vai ter fraqueza, ela vai ter uma baixa de açúcar, que a gente chama de hipoglicemia, durante esse treino, o corpo vai consumir muito e ela pode passar mal, né? Então, a intensidade desse treino pode variar, e aí, conforme a variação dessa intensidade, a gente pensa em um café da manhã, nem que seja leve, alguma coisa para poder treinar ali e não passar mal, né? E isso também vai muito de forma individual, doutor, daquela pessoa que talvez já esteja até mais treinada e que consiga fazer um treino de alto rendimento em jejum. Perfeito. Né? Porque tem gente que treina em alto nível, né? Exatamente, é isso mesmo. É perfeito. E aí, então, mais uma vez, é algo particular, mas que não há um problema, então. Se você sente bem, Mônica, tá tudo certo. O importante é treinar, né? Graças a Deus, né, Mônica? Vamos para a próxima perguntinha do público na tela. Um beijo, Dani, obrigada. Eu tenho hipertiroidismo. Como lidar? Os dois? Ela tem uma disfunção tireoidiana. Tireoidiana, Isso, exatamente. Deve estar em descontrole. Exatamente, está em descontrole, provavelmente uma doença autoimune, né? Esse problema tireoidiano é o que a gente falou no começo. Tireoide regula o nosso metabolismo. Então, primeira coisa que eu aconselho ela, procura um endócrino ou procura o seu médico de confiança, vai lá, faz os seus testes, faz os seus exames e regula a sua tireoide. Aí, dali para frente, a gente vai andar melhor. Com hipertireoidismo, nosso metabolismo fica acelerado. Porém, temos taquicardia, acelerados, insônia, e isso prejudica muito o nosso dia a dia. Hipotireoidismo, cansaço, indisposição, cabelo, unha fica enfraquecida. Então a gente tem que pensar assim, regular essa tireoide, primeira coisa, ver se essa tireoide está bem alimentada. Quando eu digo isso, eu digo por quê? A tireoide depende de alguns nutrientes para ela funcionar bem. Então magnésio, selênio, zinco, vitamina B12, B6, B3, D, C, cobre, muita coisa aí, nutre essa tireoide para ela funcionar direitinho e secretar o hormônio. Então, estando tudo funcionando direitinho, aí a gente pensa em regular essa tireoide, primeira coisa. Primeiro passo é arrumar a casa, né? Exatamente. E deixar tudo funcionando. Tem mais perguntinha na tela.
Obrigada, Mirela, um beijo. Durante o dia ficou muito bem sem doce, mas depois da janta preciso de açúcar. O que fazer? Essa é uma coisa, depois das 17 todo mundo fica um leão, né? Quer comer tudo, que né? coisa, né? É o horário que parece que você Que fala, vem. eu mereço, sei lá. Mereço, meu dia foi complicado, né? Exatamente. Bom, primeira coisa que a gente tem, aí entra na estratégia de comer de 3 em 3 horas, por exemplo, funciona muito bem porque você chega sem tanta vontade de comer esse doce. A gente pode enganar o nosso cérebro comendo algumas coisas que pareçam doce, mas nem sempre. Às vezes a gente vai precisar de um chocolatinho, às vezes a gente precisa de alguma coisinha doce, um bolo, alguma coisa. Não tem problema. Se você encaixar esse bolo no seu gasto calórico diário, se você encaixar isso na sua rotina, tudo bem. Porque aquele terrorismo que a gente chama de não pode comer nada, não pode comer um hambúrguer, não pode comer doce, refrigerante jamais, álcool jamais, isso aí já caiu faz muito tempo. Então a gente tem que encaixar isso na rotina da pessoa, né? Porque afinal somos seres humanos e a vida, a parte social também é uma parte que conta. Muito, exatamente. Os momentos que a gente quer, que estamos contentes e queremos que a comida também faça parte desse momento. E normalmente são aquelas reuniões. E são aquelas que são, né, tem com mais gordura ou mais carboidrato. Você citou o álcool, a questão que teve um aumento na pandemia, sim, a gente discutiu isso aqui no programa. Então tem que ser de uma forma que a gente tem que colocar como alerta, mas também não ingerir nunca para quem tem o seu momento social com ele também complica. Exatamente, né? Então, perfeito. A gente está sempre querendo o equilíbrio. Eu acho que é a parte mais difícil da vida, mas olha, você falou, é a busca do ser humano, né, a palavra, de todos os dias. A palavra principal. O que eu percebo muito em consultório, todos os médicos falam a mesma coisa. Quanto menos radical for a dieta, aquele terrorismo, quanto menos radical, mais tempo ele dura. Regula os hormônios, regula a alimentação, faz um planejamento plausível que a pessoa consiga acompanhar e que tenha os prazeres dela, não sejam retirados os prazeres, o vinhozinho no fim de semana, uma pizza na sexta-feira com a esposa. Se você não tirar tudo isso, nossa, a pessoa vai conseguir seguir por muito tempo. A pessoa vive bem. Tá aí. Vamos para mais uma perguntinha na tela. Um beijo, Andréia, obrigada. Tenho hipoglicemia e já estou no pré-climatério. Tudo lento, ainda mais para emagrecer. Eu não posso fazer jejum intermitente, certo? O que seria mais indicado? Tá. Vamos por partes. Primeiro falar da hipoglicemia. Vamos. Então, essa hipoglicemia, a gente sabe que é a baixa do açúcar, né? Para ela fazer o jejum, ela vai se prejudicar, vai passar mal. Porque ela já tem hipoglicemia, então ela tem que estar sempre ingerindo algum alimento ali, principalmente com carboidrato, principalmente com alguma coisa que seja um pouquinho mais, até açúcares, chocolates e tudo mais, para evitar essa hipoglicemia. Beleza, passamos da parte da hipoglicemia, vamos falar do climatério. Ela está num período aí pré-menopausa. Esse período pré-menopausa, para a mulher, a gente costuma dizer que é um efeito crônico e irreversível. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem duas opções. Se vira e tenta achar um jeito de viver daquele jeito, ou faz uma terapia de reposição hormonal. Específica para cada mulher, não existe remédio de farmácia que você vai lá e compra, não existe uma fórmula mágica. Cada um é um indivíduo, cada um secreta um pouquinho de hormônio a mais ou um pouquinho a menos, e você individualiza as doses. Aí a pessoa vai ficar muito melhor. Vai voltar a emagrecer com mais facilidade, vai voltar a ter um ganho de massa muscular e principalmente, voltando para a hipoglicemia agora, sempre tem que estar comendo de 3 em 3 horas, é uma ótima opção para quem tem hipoglicemia. Doutor, mas aproveitando que você está citando a hipoglicemia, não tem como se livrar dela? Então, assim, não existe nada e nenhuma mudança de hábito por algum tempo que force esse organismo, essa nossa máquina, a não ter a hipoglicemia? É difícil, é uma pergunta que é de $1 milhão muito boa, $1 milhão. Adoro. Se você souber, você me fala. Não, a gente consegue. Não, tô brincando. Se a gente conseguir só regular a alimentação, assim a gente já consegue regular essa hipoglicemia. Essa pessoa não pode ficar muito tempo sem comer, porque provavelmente está produzindo muita insulina, essa insulina está derrubando muitos níveis de açúcar desse paciente, então a gente tem que tentar regular isso. A maneira melhor de regular isso e mais fácil, mais barata, mais simples, sempre é com a alimentação. Então a gente coloca a alimentação ali, essa pessoa vai estar sempre a tiracolo com chocolatinho, alguma coisinha, para não ter essa queda mesmo. Nem o low carb ajudaria? Então, o low carb é que daí entra o carboidrato, que ele vai virar açúcar também. Pode fazer um low carb? Pode. Pode comer. O integral ele fica absorvendo por mais tempo, então é uma ótima estratégia. Então, partir para alimentos integrais, com certeza.
Pode fazer um low carb? Pode, mas tirar o carboidrato, por exemplo, Não, como muita gente faz, está dá. totalmente errado. Exatamente. Entrar em cetose seria perigoso. Para entendi. essa pessoa, Pra essa perigoso. pessoa seria perigoso. Ai, eu adoro essas pautas. Glaucia diz, Carol, temos que encerrar, e eu ficaria, porque é assim que a gente vai batendo papo e adquirindo conhecimento, né, doutor? Exatamente. Então é assim, tem que perguntar mesmo, né? É isso que a gente tem que fazer. Eu acho que é isso que o público também, a gente coloca aqui, que você faça em consulta e que a gente chega certamente naquilo que vai fazer o melhor para você. Vou deixar o Instagram do doutor, então hoje com a gente, doutor Derek Camargo. O Instagram dele é o @doutor abreviado. O Derek se escreve assim, D-E-R-E, e no Instagram só K, né? Só K. D-E-R-E-K Camargo, tudo junto, para quem quiser acompanhar nas redes sociais. E eu vou deixar um WhatsApp da clínica, que é o 990205025. 990205025. Vocês já encontram o trabalho e já podem fazer mais perguntas. Agradeço as perguntas que chegaram. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. Até a próxima. Valeu, Carol. Até assim, pra gente... Mas eu vou pensar na pergunta de $1 milhão.